Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, em sua casa, Pai. Nós te pedimos, Pai, pela sua presença manifestada neste lugar, Senhor. Sabemos que tudo que precisamos neste momento é a tua presença verdadeira, Senhor. Talvez nossas mentes vieram minadas de outras coisas, Senhor, coisas que estão lá fora, coisas que tiram a nossa paz, coisas, Senhor, que nos afligem. Mas que neste momento, Senhor, nossa mente esteja voltada somente para Ti, somente para a Tua presença, somente para a Tua face, Pai. Pois no momento que a Tua presença entra em nós e nos completa, nós sabemos que tudo que está lá fora nada mais faz sentido. Somos cheios, Senhor, cheios daquilo que realmente necessitamos. E somente Tu é capaz de fazer isso. Somente a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Pai, que todos aqueles que aqui entraram esta noite, Senhor, possam Te encontrar verdadeiramente, sabendo que Tu estás aqui, estás conosco, Senhor, e ao sair daqui, Tu também sairás conosco, nos levando até em casa, Senhor, nos guardando do sono, nos guardando dessa semana que vai se iniciar, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a Sua presença tem o poder de nos mudar, nos transformar, Senhor, nos curar, Pai, nos libertar acima de tudo, Pai, que essa noite seja uma manifestação dessa, do Teu poder, Pai, uma noite de cura, de libertação, uma noite, Pai, que as algemas vão cair, as cadeias não vão aguentar, Pai, diante da Sua presença. Nós cremos, Senhor, que Tu estás neste local, cremos que Tu estás aqui conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aquele que está necessitado, ajuda, Senhor, aquele que precisa, Senhor, de algo em seu íntimo, no seu coração, Pai. Que nesse momento, Pai, possa ser encontrado, sabendo que o Senhor está presente, está ao lado, Senhor, guardando, amparando e cuidando, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, por uma palavra neste culto, uma palavra que venha, Senhor, verdadeiramente em nosso coração, Pai. Que ele seja um coração pronto, um solo fértil, Pai, pronto a produzir 30, 60 e 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos por isso essa noite, não precisamos de um culto, mas uma palavra realmente que caia em nosso coração e nos transforme por inteiro, por completo, Senhor, produzindo frutos dignos de arrependimento, que é isso que o Senhor busca em nós. Em nome de Jesus, porque somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas precisamos verdadeiramente nos arrepender. E ao momento que nós olharmos para o alto, Senhor, e vermos de onde vem o nosso socorro, nós sabemos, Senhor, que Tu estás ali, Senhor, olhando por nós lá do alto, Senhor, olhando para cada um que está passando por um vale, por um deserto, por um momento de dificuldade. O Senhor está junto, Pai, junto a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Saudade de canelinha, irmãos. Daniel 6, podem abrir a Bíblia, no verso 19. Aqueles que quiserem tomar assento. Daniel 6, verso 19. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é tão bom com cada um que está aqui, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, tinha tantas, talvez, coisas que o mundo oferece lá fora, mas dedicamos este domingo à noite para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor e glorificando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Você pode dar um aleluia para Deus, você pode dizer que ama o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Daniel 6,19 vai dizer: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, igreja? Sabe, para a gente... Eu sei que a história de Daniel, talvez boa parte da igreja já conheça, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais desse texto, vamos dar uma passadinha rápida, né? Daniel, junto com outros sátrapas
ele foi escolhido para que ficassem à frente do governo do rei Dário, que governava a Babilônia, que era o rei da Babilônia naquele momento. E Daniel vinha se destacando, e os outros sátrapas, né, tomados talvez por uma inveja, porque Daniel seria talvez o líder deles, armaram uma cilada para Daniel. E o único jeito que eles viam para que Daniel pudesse, né, ser entregue ao rei de alguma forma, que ele pudesse ser acometido do seu cargo, era que ele fosse contra a palavra de Deus, contra aquilo que ele realmente acreditava e aquilo que ele cria. Então eles determinaram um decreto, falaram para o rei Dário: Senhor, rei, faça com que ninguém mais no teu reino busque a outra pessoa, a outro Deus, a outra entidade que não seja o Senhor. O rei Dário gostou da ideia e determinou esse decreto. Fez um decreto que ninguém deveria, né, de consultar a outro Deus, consultar a outra pessoa naquele determinado momento, durante 30 dias. Porém, Daniel permaneceu firme. E 3 vezes ao dia a palavra vai dizer que eles iam em sua casa, dobrava o seu joelho, voltado para Jerusalém, e orava ao Senhor. Os outros sátrapas sabiam que ele iria fazer isso e já foram imediatamente entregar ao rei. O rei tentou dar aquela desviadinha, porque conhecia Daniel, sabia que ele era um homem bom, né, e sabia como era realmente como ele era bom para o seu governo e tudo mais. Mas eles disseram: não, o Senhor assinou um decreto que não pode ser quebrado. Então ele precisa ser lançado, né, à cova dos leões, como foi determinado no decreto. E Daniel foi lançado, irmãos. Daniel, mesmo sendo, né, temente a Deus, fazendo o que era correto perante Deus, Deus permitiu que ele fosse lançado na cova. Mas a palavra disse que o anjo do Senhor ficou com ele toda a noite, cuidando dele, fechando a boca do leão para que ele não fosse estraçalhado pelos leões. Sabe, irmãos, tantas pessoas que estão aqui, talvez nesse local, passaram por determinadas situações ou ainda estão passando por determinadas situações, que olham talvez e digam: Senhor, onde é que o Senhor está, né? Ou onde é que o Senhor estava quando eu estava em determinado momento? Eu vou contar talvez alguns já conheçam, um poema antigo chamado Pegadas na Areia, que ele fala o seguinte: Margarete, meio como se ela tivesse tido um sonho. Ela conta que caminhava por uma praia e ao olhar para trás ela via, né, em determinados momentos da sua vida, ela olhava para trás, via 2 rastros de passos na areia. E ela sabia: uau, o Senhor está comigo. Quando tudo está bem, o Senhor estava comigo. De repente ela passava por dificuldades e ela olhava para trás e via apenas um rastro de areia. E ela dizia: Senhor, nos momentos de mais dificuldade, Senhor, nos momentos que eu mais precisava do Senhor, o Senhor foi embora. O Senhor não me ajudou, o Senhor não me auxiliou. Então Deus vem e fala para ela: você acha que os rastros que você está vendo na areia são os seus? Você não tinha força para suportar, era Deus que te carrega. Naquele momento de dificuldade, é o Senhor que carrega. Então, irmãos, tem várias pessoas, assim como eu, em determinado ponto da vida, a gente passou por situações da nossa vida que a gente perguntava: oh meu Deus, onde é que o Senhor está, Senhor? E certamente, se a gente for olhar hoje para trás, a gente vai perceber que Ele estava nos carregando. Talvez nós fomos lançados na cova, mas Ele fechou a boca do leão. Talvez a gente foi lançado na fornalha ardente, mas Ele estava no meio da fornalha e não permitiu que nós fôssemos queimados. Ele teve a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça sobre nós. O cuidado de Deus é tremendo, irmãos, porque se a gente for reparar ainda nesse texto, no verso 24, ele vai falar o seguinte: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados à cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões apoderaram-se deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Sabe, irmãos, não necessitou que Daniel sujasse nem as suas mãos de sangue, porque todos aqueles que estavam ali perseguindo, querendo derrubar a Daniel, Deus deu um jeito que a mesma cova que eles queriam que lançassem a Daniel e acabasse com o seu ministério, acabasse com a sua vida, Deus fez com que aqueles que o perseguiam parassem de o perseguir. Deus fez a mesma espada, irmãos, que perseguia Davi, a espada de Saul, foi a mesma espada que naquele momento tirou a vida de Saul.
Então que a gente não fique com o nosso rancor muitas vezes no nosso coração também, já usando um pouquinho desse texto, que a gente possa entender que Deus está cuidando tanto da gente, que a gente não precisa estender a mão a ninguém que talvez tenha nos acometido algum mal. A minha dificuldade, a minha situação que aconteceu na minha vida foi por um mal que veio através de outra pessoa. Foi uma cova que eu fui lançado através de outra pessoa. Mas só que eu não estendi uma mão a ela. Não precisa. Hoje eu oro por ela para que Deus abençoe essa pessoa. Isso é o nosso perdão. Isso é o que nós devemos amar o próximo como a Deus e como a nós mesmos. Amar o nosso irmão. Que nós possamos sair dessa noite aqui, desse início de culto, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós. Cuidando de cada um que está aqui esta noite, sabendo que o Senhor tem poder para fechar a boca do leão, que o Senhor tem poder para guardar a cada um, e estamos guardados porque somos seus filhos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Aleluia.